Vamos chamar já o Andreas Klein, diretor do Grupo Multiterminais, com o tema Impactos Socioeconômicos de um Porto Eficiente. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a honra de poder participar do primeiro seminário internacional, agradecer pessoalmente ao Dr. Fernando Fealho, cujo empenho certamente foi muito grande em realizar deste tamanho e tão maravilhoso. Muito obrigado, parabéns, prezados colegas da mesa. Foi mencionado que as apresentações estarão disponíveis no site da ANTAC. Gostaria de mencionar também que a agência T1 está filmando estes eventos e colocará os eventos à disposição na internet para que vocês possam depois revê-los também. O endereço é t1.com.br. Estarei apresentando o serviço de logística integrada, que a Multiterminais Santos Brasil, empresas das quais sou conselheiro de administração, prestam a diversas indústrias brasileiras, como a logística integrada e capaz de alavancar os negócios. Começarei com um breve histórico da nossa empresa-mãe, a Transportes Fink, passando para a plataforma logística da Multiterminais, explicando a logística One Stop Shop da Santos Brasil. Apresentarei um resumo sobre a privatização dos terminais de contêineres nos portos públicos brasileiros e finalizarei com a macro-perspectiva de como o programa de privatização alavancou o desenvolvimento econômico do Brasil. Nossa empresa, a Fink, foi fundada pelo meu avô, Leopold Joseph Fink, no Rio de Janeiro, em 1924. Ele foi um dos, se não o pioneiro, na consolidação internacional de carga para o exterior. Após a Primeira Grande Guerra, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, os imigrantes alemães e austríacos residentes no Brasil embalavam doações, chamados de care packages, para os envios dos seus familiares sobreviventes na Europa. Eram cargas relativamente volumosas, compostas de roupas, cobertores, utensílios de cozinha, ferramentas, brinquedos e até móveis. Meu avô consolidava muitas doações em enormes caixas de madeira, conhecidas como lift vans, de uns 10 a 20 metros cúbicos. Lembro que isto aconteceu muito antes de Malcolm McLean, o inventor do container que conhecemos hoje, embarcou seu container de 35 pés no seu navio Ideal X em 1956. Até as tábuas de pinho utilizadas na confecção dos lift vans eram aproveitadas para reparos, fabricação de móveis na Europa pós-guerra. Meu pai, natural de Dresden, Alemanha, hoje brasileiro naturalizado, vinha visitar sua mãe em São Paulo via o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde pousavam os Constellations, e lá era sempre acolhido pela família Fink, amiga da família Klein. Secretamente, minhas avós planejavam apresentar as filhas Fink ao meu pai. Paul e Edith se casaram em 1948, quando ela tinha apenas 18 anos, após um brevíssimo namoro. Paul foi convidado a trabalhar na Fink pelo meu avô. Formado pela Brown University, nos Estados Unidos, ele e minha mãe transformaram a Fink numa renomada empresa de mudanças no mundo todo. Atualmente, a Fink continua fazendo parte do grupo de empresas, dedicando-se a grandes eventos, feiras, exposições, manuseio de obras de arte de alto valor e, naturalmente, também a mudanças. Cuidar de caixas, objetos, peças de arte e até containers faz parte do nosso DNA. Em 1960,
o presidente Juscelino Kubitschek fundou Brasília e nossa empresa teve um importante papel na transferência do governo federal para Brasília. Certamente, este foi um dos maiores desafios logísticos na história da Finq, que contou com a dedicação do meu avô e de meu pai por mais de uma década. Nesta foto, tirada em Brasília, vemos o presidente Juscelino Kubitschek à direita e meu avô do outro extremo, ao lado esquerdo. Qualidade e seriedade sempre foram axiomas dos nossos negócios. Devido à boa reputação que a empresa foi granjeando ao longo dos anos, inclusive perante as autoridades aduaneiras, a Finq foi autorizada a operar 2 depósitos alfandegados públicos e entrepostos aduaneiros em 1976, sendo pioneira na operação privada de entrepostos alfandegados públicos, atividade na época exercida com grande desenvoltura pela Cobec, uma subsidiária do Banco do Brasil. Decorridos 10 anos, inauguramos o primeiro TRA, Terminal Retroportuário Alfandegado, contíguo ao Porto do Rio de Janeiro, o terminal de containers, na época operado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro, do grupo estatal Portobras. Naquela época, fundamos a Multiterminais, dedicada exclusivamente ao provimento de serviços de logística de cargas de importação. O negócio incluía a recepção de contêineres no costado do navio, o transporte do cais do porto para o nosso terminal. A foto aí vemos o antigo arsenal de guerra localizado na Multiterminais, arrendado pela arsenal de guerra do Exército, arrendado pela Multiterminais. A desconsolidação e armazenagem de carga sobre pallets, trâmites aduaneiros e a subsequente entrega das cargas nacionalizadas aos importadores. Minha contribuição pessoal, na época, foi de introduzir modernos sistemas de TI, principalmente de tracking e tracing, permitindo aos nossos gestores total controle informatizadas das operações em tempo real. Belo dia, me dei conta que poderíamos usar a internet, que estava nascendo ainda nas fases iniciais, para responder a centenas de telefonemas diários de nossos clientes, indagando sobre a localização e o status alfandegários de sua carga, que se encontravam nos containers ou nos pátios ou pallets dentro dos armazéns. Implantamos uma homepage, permitindo acesso ao banco de dados quanto ao status da carga, mediante a simples digitação do número de container. Não existem 2 containers com o mesmo número em qualquer lugar do mundo. O sigilo sobre a carga embarcada nos containers era total, pois somente os despachantes e importadores, de posse do conhecimento marítimo, poderiam, entre aspas, fechar o número de container com o seu conteúdo. Este processo de coletar as informações dos manifestos antecedeu a transferência eletrônica de dados dos manifestos e conhecimentos marítimos pelas linhas marítimas aos terminais de containers, e era efetuado por um batalhão de digitadores, por 2 vezes, para a segurança e integridade dos dados, copiando centenas de manifestos de carga. A nós, o banco de dados permitia olhar dentro dos containers, identificar cargas de maior valor agregado e oferecer aos clientes nossos serviços de logística antes da chegada do navio. Em poucos anos, atingimos mais de 90% de participação de mercado das cargas containerizadas importadas através do Porto do Rio de Janeiro. Posteriormente, com a privatização dos portos, surgiu um desafio ainda maior, a operação portuária propriamente dita, sobre a qual eu vou falar no final da apresentação. Passaremos agora para a logística integrada da Multiterminais e a da Santos Brasil. Ambas empresas receberam pontuação máxima e o selo de Best Practices da indústria automotiva.
A integração dos portos com nossos portos secos e centros de distribuição permite aos clientes acompanhamento em tempo real de todo o fluxo da carga no supply chain, descendo ao nível do número de peça, se assim contratado. A plataforma logística da Multiterminais incorpora o ciclo completo, desde a descarga no porto até o chão da fábrica ou a linha de montagem. Fornecemos à indústria automobilística desde a logística na importação de carga geral em containers e de veículos, CBUs, conhecidos por Completely Built Up Units, e até a logística na exportação de veículos, novamente CBUs, e das embalagens reutilizáveis. A visibilidade alcança o ciclo completo: porto ou aeroporto, portos secos, processo de liberação na importação, centro logístico, fábrica, novamente retornando para portos secos, para o processo de liberação na exportação e o porto, através de um sistema de tracking e tracing online e real-time. Os principais processos são de integração, conectividade, pull system, tracking e tracing e de logística reversa de contêineres vazios, veículos e embalagens recicláveis. Nossa logística ship-to-shop floor é prestada just in time e também just in sequence, o que é muito mais difícil. Esta foto mostra a alimentação em um dos 168 diferentes pontos de trabalho na linha de montagem da fábrica Mercedes-Benz, em Juiz de Fora, do projeto batizado por Lean Logistics Platform. Destacamos algumas métricas do Lean Logistics Projects através do Porto do Rio de Janeiro. A fábrica de Juiz de Fora está sendo reequipada para iniciar a produção do Actros, o novo caminhão superpesado da Mercedes-Benz. A fabricação está programada para iniciar no início de 2012. Passando agora para a Santos Brasil. Em 2007, a Santos Brasil comprou a Mesquita, atualmente operando sob a bandeira de Santos Brasil Logística, para oferecer os serviços de logística integrada às cargas que embarcam e desembarcam no Porto de Santos. Operamos 2 portos secos, em ambas as margens do estuário do Porto de Santos, e 2 centros de distribuição no Planalto de São Paulo, em São Bernardo do Campo e Jaguaré. A Santos Brasil Logística funciona como uma extensão do Tecon Santos, beneficiando nossos clientes com uma supply chain mais eficiente das cargas descarregadas no terminal portuário. CD de São Bernardo do Campo, a integração reduz custos e acelera o tempo de trânsito mediante a responsabilidade de um único operador. O CD tem capacidade anual de movimentar 900 mil pallets. Recentemente, Mercedes-Benz contratou a Santos Brasil Logística para transportar os contêineres de importação entre o Porto de Santos e o CD de São Bernardo do Campo, a fábrica da Mercedes-Benz, e a subsequente entrega novamente no Porto de Santos. Para a Mercedes-Benz, o CD Santos Brasil manuseia 18.500 pallets mês e efetua cerca de 480 milk runs just in time para 11 pontos diferentes da fábrica em São Bernardo do Campo. Outro exemplo dos serviços integrados da logística são os prestados para Martin Brower, em Osasco, a partir do Porto de Santos. Agora vamos comentar o sucesso do programa de privatização dos portos brasileiros, em especial no que diz respeito aos terminais de contêineres. Com a promulgação da Lei dos Portos em 93, 11 autoridades portuárias, através de licitações públicas, privatizaram a operação portuária de terminais de 16 TECONs, terminais de contêineres. Em 97,
participamos das 2 licitações no Porto do Rio de Janeiro e de uma no Porto de Santos através de diferentes consórcios. Vencemos a do Tecon 2 no Rio de Janeiro e Tecon Santos. Quando recebemos o Tecon Santos, existiam lá 500 metros de cais e 4 guindastes de pórtico, os chamados portainers. De 98 até hoje, a Santos Brasil investiu 2,02 bilhões reconstruindo todo o terminal, comprando guindastes, Superpost Panamax, RTGs, RMGs, além da introdução das mais renomadas plataformas de TI, como a naves Sparks. Uma foto vale 1 milhão de palavras. Atualmente, o Tecon de Santos equipara-se aos melhores terminais do mundo, com um cais de 1.290 metros, 6 guindastes Superpost Panamax, hoje opera um total de 13 portainers, 46 RTGs RMGs. A dragagem dos canais de acesso efetuada pela Codesp com recursos do PAC e a do cais, custeada pela empresa, viabilizaram a introdução de navios Superpost Panamax com grandes economias de escala. As mais modernas tecnologias de TI, já mencionadas, como naves Sparks, parcialmente compradas e outras desenvolvidas pelo próprio grupo, elevaram os serviços portuários ao mais alto padrão de qualidade com certificações ISO 9001, 14000 e 18.000. O gigantesco crescimento em produtividade, além da construção de 2 novos berços, elevaram a movimentação para 1,5 milhões de TEUs em 2011. Somente esse ano, a produtividade subiu para 70 movimentos por hora por navio, um acréscimo de 35% sobre os 52 movimentos por hora por navio obtido em 2010. A atual capacidade no Tecon Santos é de aproximadamente 2,2 milhões de TEUs. Sabemos que a demanda para o Porto do Rio de Janeiro não é só de containers. Existe uma enorme demanda para a carga de projetos de oil and gas, indústrias siderúrgicas e petroquímica, as quais já estão se materializando. Só o Comperj, o novo complexo do Estado do Rio de Janeiro, da Petrobras, tem um investimento previsto de 8,4 bilhões de dólares. Como podem observar, já estamos recebendo e armazenando algumas peças, os UHOs, Ultra Heavy Oversized Units. Finalizando com a contribuição do Programa de Modernização dos Portos. Após a privatização, a movimentação de containers quintuplicou. Observem uma forte correlação entre o fluxo de containers e o do comércio exterior. Ele estava estagnado em 100 bilhões anos, na década de 90. Este ano, devemos atingir 480 bilhões de dólares, conforme estimativas governamentais. Estamos cientes que as commodities têm papel relevante, entretanto, os containers, por transportarem a carga de maior valor agregado, também contribuíram muito para este crescimento. O programa de privatização das operações dos portos públicos incentivou os operadores portuários privados em investir nos terminais, destravando nosso comércio exterior. O comércio exterior cresceu 5 vezes, enquanto o PIB 2,5 vezes desde 1996. A abertura econômica, ou o Economic Openness, quesito importante nas análises dos economistas e banqueiros de investimento, pulou de 12% em 96% para 22% em 2011. Consequentemente, conforme já havia dito nosso ministro, não é surpresa que o Brasil teve o maior crescimento em percentagens no seu comércio internacional em 2010 em comparação a 2009, superando inclusive a China. No ano passado, as exportações brasileiras cresceram 38% e as importações 34%. Um amplo e fértil campo para logística integrada e com sustentabilidade. Muito obrigado. Parabéns, doutor Andrés. A gente agradece também.